e que o Espírito Santo nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente guardar, assimilar, entender e colocar em prática essa palavra, e sairmos hoje daqui também, como aqueles personagens do Evangelho. Quem é minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Então que você possa ter um coração para ouvir a palavra e ter força e coragem para colocá-la em prática, todos nós, amém? Meus amados, minhas amadas, né? A gente sabe que quando a gente quer fazer um bom exame de consciência, a gente tem que ver a nossa história, enfim, não podemos assim, fazer uma confissãozinha rasa, superficial. A gente tem que mergulhar, a gente tem que ter noção, consciência da profundidade do que é o pecado, o que o pecado faz em nossas vidas. E uma boa consciência, um bom exame de consciência, um bom exame, é a gente ver aqueles pecados, que para ver, primeira coisa, ver se eu não estou ferindo algum tipo, né, se eu não estou cometendo algum pecado que me leva à mortalidade da minha alma, comprometendo a minha salvação, os famosos pecados mortais. E quais são esses pecados mortais? A gente tem a lista dos 10 mandamentos, né? E qual é dos 10 mandamentos, que são todos assim, qual é o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. E quem foi que fez isso? Quem foi que determinou, né, a lista dos 10 mandamentos, inclusive colocando esse? Foi o próprio Deus, né? E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava com Deus, ou seja, portanto, a Santíssima Trindade, né? Foi um acordo da Santíssima Trindade que elencou, né, os mandamentos. E aí o verbo, né, que depois recebeu o nome de Jesus, mais tarde quando se encarnou, estava junto com Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, determinando. A gente quer essa lista. Essa lista é os pecados mortais. Por que eu começo dizendo isso? Vocês acham que Jesus, o verbo eterno do Pai, que estava lá quando determinou os mandamentos, que foi Ele também que aprovou o quarto mandamento, honrar pai e mãe, você acha que Jesus, que fez o mandamento, ia desonrar a sua mãe? Jesus ia desonrar a sua mãe? Mas nunca, né? Jesus jamais ia desonrar a sua família, foi obediente a São José, e sempre honrou Nossa Senhora. Se teve alguém que honrou Nossa Senhora e que aprendeu dela como se faz a vontade do Pai, esse homem é Jesus. Por isso que quando a gente olha nessa cena bíblica de hoje, olha, Jesus estava lá atendendo, evangelizando, anunciando o reino de Deus, de repente anunciaram a Jesus, olha, tua mãe está lá fora, tua mãe, teus parentes, teus irmãos, enfim, estão lá fora, enfim, e aí, eles querem falar contigo. E Jesus aproveita essa situação para duas coisas. Uma delas eu já falei aqui, né? Uma delas eu falei aqui, que é justamente essa. Quando, vamos recordar um pouquinho, ou seja, imagine, a fama de Jesus, o homem que por onde passa arrasta multidões, onde passa os milagres acontecem, basta demonstrar a fé. Onde passa os prodígios, as bênçãos, as curas, as maravilhas, enfim, acontece. Seja cura de cego, de coxo, aleijado, surdo, mudo, multiplicação de pães, onde Jesus passa aquele movimento tremendo ao redor dele, justamente alguns curiosos querendo usufruir daquilo que ele pode dar, aquilo que ele pode oferecer. Vocês estão me procurando, num certo momento Jesus vai dizer, vocês estão me procurando porque acreditam em mim, ou é porque eu multipliquei milagres e vocês estão querendo pão de graça de novo, né? Vocês acreditam em mim, estão me seguindo porque acreditam em mim, ou porque estão se beneficiando daquilo que eu estou fazendo por vocês, né? Então Jesus deixou bem claro. Então imagine essa multidão ao redor de Jesus. Agora imagine se essa multidão, e Jesus sempre foi muito cauteloso, imagina se essa multidão descobrisse quem era a mãe dele. Quem era a mãe dele? A pobre de Maria não ia ter mais sossego. A pobre da mãe dele não ia ter mais sossego. Não ia ter mais sossego. Por quê?
Eles iam fazer filas e filas e filas com seus problemas e problemas e problemas na casa de Nossa Senhora, pedindo para ela dar um jeito de falar com o filho dela para atender. Então ela não ia ter mais paz, não ia ter mais sossego, a pobre de Nossa Senhora. Por isso que Jesus sempre teve esse cuidado, esse carinho de proteger a sua mãe, de não expô-la, de não colocar ela assim, olha lá minha mãe, gente, olha lá minha mãe. Nossa, se ele dissesse isso, a coitada, nem ele nem ela teriam mais sossego. Nem ele. Acho que iam raptar Nossa Senhora, né? Iam raptar de tantos interesses que tinham em cima dela, coitada. Então Jesus sempre teve esse cuidado de não expor Nossa Senhora, de não expor a sua mãe em situações embaraçosas que ela ia começar a sofrer, de tanto que ela já sofreu, coitada, né? Então, quem é minha mãe, meus irmãos? Aí Jesus não aponta para ela, não disse, olha lá, não, ele não aponta, por zelo, por cuidado, mas ele diz, ele aponta para ela, sem mostrar o dedo para ela, ele fala dela sem apontar o dedo, ele fala dela, das suas virtudes, das suas características, que também deveriam ser copiadas por cada um de nós. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, para fazer parte da minha família, tem que ser aquele e aquela que faz a vontade de Deus. Então, isso é o ser discípulo, minha gente, isso é ser discípulo de Jesus. É aquele que segue, aquele que está com Jesus, mas aquele que senta para escutar o bom pastor, mas para fazer o que ele pede, Novamente, aí a gente faz o link com aquela atitude de Maria, que em lugar de Marta, agitada, nervosinha lá nas panelas, Maria se senta aos pés de Jesus, para escutar de Jesus, não que ela fosse preguiçosa, mas ela queria escutar assim, como se ela estivesse dizendo para Jesus, Jesus, eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença, eu quero que a minha vida tenha sentido, então me ensina, fala para mim, Jesus, fala para mim o que eu tenho que fazer. Então é aquele discípulo que senta aos pés de Jesus para escutar. É isso que está nos faltando, minha gente, sentar aos pés de Jesus para escutá-lo, sentar aos pés de Jesus para sermos discípulos dele, aquele homem, aquela mulher que faz a vontade de Deus. Mas uma palavrinha também na primeira leitura, Miqueias. Uma vez eu já disse aí, aliás, já disse várias vezes, que quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente tem que ler qualquer texto. Do Novo Testamento está fácil, mas quando a gente pega um texto do Antigo Testamento, a gente tem que ir ao texto com uma única pergunta. Qual é essa pergunta? Onde está Jesus ali? Eu tenho que ler o Antigo Testamento e perguntar, onde é que está Jesus aqui? O que esse texto está falando de Jesus? Quer ver como o texto inteiro está falando de Jesus? Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. De quem que está falando? De quem que está falando? De quem que o profeta Miqueias está falando? Se não é do Messias de Jesus? O rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são retos na tua prosperidade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Ou seja, o texto inteiro está falando dessa atitude de Jesus, o bom pastor que conduz, o bom pastor que chama pelo nome, como nós vivimos também, quando chamou Maria Madalena, chamou Maria, aí reconheceu que era o próprio Jesus. Então, o pastor que chama, que pega o cajado, que protege e chama, ei, você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo ou só está vindo ao meu encontro porque você está passando alguma necessidade, quer que eu faça um milagrinho para você? Ou você está disposto a renunciar, a fazer um caminho de discipulado comigo? Se você está disposto, então você segue a meus passos, ouça a minha voz, aprenda do meu jeito, que eu sempre estarei contigo e vou te conduzir do outro lado da margem, que é o céu. Amém? Mas amém, amém?
Olhe para essa pessoa da senhora, pergunta se ela entendeu de fato que ela precisa ser discípulo, discípula de Jesus. Seja um bom discípulo, diga assim, ó, seja um bom discípulo, escute a voz do pastor, escute a voz do pastor. Amém?